Nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre a relação da FD-Reinf sem movimento e a DCTF Web sem movimento. Algumas empresas que só tinham FD-Reinf em alguns meses estão com pendências de entrega da DCTF Web. E é disso que nós vamos falar aqui nesse vídeo. Fala DP Conectado, aqui é o Luciano Pimentel, seja bem-vindo aqui ao canal. Pessoal, nós estamos aqui em mais um vídeo para falar sobre aquelas ausências de entrega da DCTF Web. Nesse caso aqui é um caso muito particular, onde uma empresa não tem movimento de social e em alguns meses ali precisou informar a FD-Reinf e, consequentemente, gerou algumas pendências lá na situação fiscal da DCTF Web. Então eu quero esclarecer aqui as regras de sem movimento da Reinf e também da DCTF Web. E se essa for a sua dúvida, também vai ser esclarecida aqui nesse vídeo. Então aproveita e já se inscreve aqui no canal, ativa a notificação e deixa o seu like. Vamos falar então, pessoal, aconteceu uma situação bem particular aqui com relação à FD-Reinf, como eu já contextualizei ali. Teve empresas que estavam sem movimento na social e ali na FD-Reinf, via de regra, a FD-Reinf você só informa ela quando tem movimento. Quando não tem movimento, você está dispensado de fazer a entrega da Reinf sem movimento. Porém, nós tivemos o caso aqui que chegou na consultoria, alguns comentários de pessoas que tiveram Reinf em determinado mês, por exemplo, teve Reinf em janeiro e em fevereiro não teve nenhuma informação de Reinf. Então, ela fez a Reinf com movimento, fez a DCTF Web com movimento e agora fevereiro está gerando pendência, né? Fevereiro e os outros meses seguintes eles estavam gerando pendência. E a dúvida que ficava é por que está gerando pendência se a empresa não tem movimento na social e teve apenas um mês de movimento ali na Reinf e a Reinf sem movimento está dispensado de fazer o envio. E aí a gente tem que olhar a regra das duas declarações. A DCTF Web ela é alimentada pelo social e pela Reinf. Se as duas declarações estão sem movimento, logo a minha DCTF Web é sem movimento e eu já fiz um vídeo aqui explicando todas essas regras. Na verdade eu fiz uma live Tira Dúvidas onde eu explico todas essas regras, quais são os meses que você deve enviar as declarações sem movimento para ficar tudo regularizado. Mas nesse caso específico aqui, em determinado mês ou outro, a empresa teve movimento só de Reinf, né? Teve que fazer ali alguma informação na Reinf, consequentemente gerou movimento da DCTF Web. E aí fez a entrega da DCTF Web com movimento. No mês seguinte começou a gerar pendência de entrega de declaração sem movimento. E por que gerou essa pendência? Porque apesar de a regra de sem movimento não ser aplicada ali na Reinf, ou seja, você não precisa fazer quando não tiver movimento, você não precisa fazer sem movimento, a DCTF Web ela tem a regra que você deve apresentar ela no primeiro mês que ela ficar sem movimento. Então, se em um mês eu tive movimento e no mês seguinte eu não tive movimento, obrigatoriamente a DCTF Web ela deve ser apresentada e ela pode ser alimentada tanto pela Reinf quanto pela social sem movimento. Nesse caso específico, o recomendável é você fazer a própria Reinf sem movimento, tá? Apesar de não ser obrigatório, mas como tem a obrigação de eu fazer a DCTF Web sem movimento, eu vou precisar fazer, né, no mês seguinte, para esses casos específicos aqui que eu estou falando, onde a empresa teve movimento no mês de Reinf e no mês seguinte ela não vai ter, é recomendável você fazer, né, a declaração de sem movimento e depois, né, fazer a DCTF Web sem movimento para que seja feita abaixo dessa pendência. Agora, se essa situação apareceu agora, você não saber dessa informação e você está com pendência lá na situação fiscal, vai precisar regularizar, saiba que vai ter a multa de entrega em atraso da DCTF Web, tá? E essa multa aqui realmente ela vai ser devida, não tem como cancelar. Por quê? Porque você está fazendo a entrega em atraso da DCTF Web sem movimento, que existia a obrigação de fazê-la, tá bom? Só para a gente recapitular aqui, mais uma vez, a Reinf ela está dispensada de fazer o envio de sem movimento. E por que ela tem que fazer? Porque a partir do momento que ela tem um mês com movimento, e aqui eu quero enfatizar que nós estamos falando só de Reinf, a empresa não tem movimento na social, apenas Reinf. Ela teve um movimento no mês seguinte ela não vai ter, ideal é você fazer sem movimento no mês seguinte para poder você cumprir a obrigação da DCTF Web, né, que você tem que fazer no primeiro mês que ela ficar sem movimento, tá bom? Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado, tenha tirado a tua dúvida. Compartilha esse vídeo com a galera do fiscal, a galera do contábil, que eles precisam saber dessa informação, porque normalmente é eles que trabalham com a FD-Reinf e eles precisam estar atentos a isso, para eles não serem penalizados, para eles não serem pegos de surpresa, tá bom? Eu espero que esse conteúdo tenha ajudado vocês. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar a notificação e deixar o like. E a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.